Eu queria já entrar diretamente com você num texto da Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Preguei isso domingo agora, lá na Saúde, em São Paulo, e eu vou repetir a mesma palavra que Deus me deu para domingo. 1 Coríntios 2, verso 9. É um versículo muito conhecido, provavelmente você já o ouviu e talvez até já o saiba de cor. Vamos ler juntos, mas como está escrito, 1 Coríntios 2, 9. E foi por isso, vamos ler, primeiro, acho que está em 2 Coríntios, 1 Coríntios 2, 9. O apóstolo Paulo está fazendo uma citação de um profeta, se não me engano foi Isaías que disse, e ele está repetindo aquela expressão, aplicando a um ensinamento que ele está trazendo para a igreja de Corinto. Então está escrito lá, mas como está escrito, nem olhos viram, continue, nem ouvidos ouviram, que mais? Nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que promessa, que promessa. Então vamos ler de novo, eu falo, você repete. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado. Levanta sua mão e fala, o que Deus tem preparado. Aponta lá para frente e fala, o que Deus tem preparado. Para quem? Para aqueles que o amam, para aqueles que o amam. O tema da minha palavra é Deus tem preparado. Deus tem preparado. Esse versículo pode ser visto como uma promessa, porque ele é uma promessa. Deus está prometendo como é que ele vai fazer na sua vida. Ele vai preparar, tem preparado. E mais do que uma promessa, esse versículo fala de uma coisa inevitável. Porque Deus não improvisa. Deus é maior que o tempo, Deus é maior do que o distanciamento geográfico. Deus tem absolutamente controle de todas as coisas. Deus sabe exatamente tudo o que está acontecendo. E Deus tem um plano perfeito que está em construção. Então é inevitável que Deus já tenha algo preparado, porque antes da fundação do mundo Ele viu você, e Ele te viu pleno, Ele viu você completo, Ele viu você pleno, transbordando da vontade perfeita dEle. Quantos améns? Ótimo. E esse versículo também traz uma premiação, porque ele não está se referindo a qualquer ser humano. Ele endereçou a promessa. Essa promessa é só para aqueles que amam a Deus. Tem alguém que ama a Deus aqui nesse lugar? Se você ama a Deus, você está dentro do versículo. Se você realmente, meu Deus, eu te amo, amo mesmo, amo a sua igreja, amo a sua palavra, amo o seu reino, amo fazer o propósito do Senhor se cumprir na terra. Se você ama a Deus, você está dentro da declaração deste versículo. Então Deus tem preparado, Deus anda na frente, Deus se antecipa. Existe uma frase do pastor Miles, maravilhosa, em que ele diz o seguinte: Deus passou 6 dias criando todas as coisas. A última criação de Deus dentro dos 6 dias, no final do 6º dia, foi o homem. O homem não veio no meio, o homem não veio no início, o homem veio no último estágio da criação dos 6 dias. E a pergunta é, o que Deus estava fazendo antes de formar o homem? Deus estava criando provisão para todas as necessidades que o homem viesse a ter. Deus se antecipou, antes de formar o homem, Ele criou tudo que fosse necessário para a existência humana. Deus não espera a necessidade chegar para começar a tomar uma providência. O seu Deus já tem a providência antes da sua necessidade aparecer. Um exemplo que me fascina na Bíblia é o nascimento de Jesus.
Quando Jesus nasce, ele recebe a visita de alguns reis do Oriente. A Bíblia não menciona a palavra reis, mas é muito provável que eles fossem reis de fato, porque pelo tipo de presente que eles trouxeram, ouro, porque eles vieram para o nascimento de um rei. Eles perguntam: onde está o rei dos judeus, recém-nascido rei dos judeus? É só um rei que visita o nascimento de outro rei, né? E pela envergadura do projeto, da empreitada, de sair longe, o arcabouço daquele movimento, é uma coisa muito típica de reis. Quando eles vêm e presenteiam a Jesus e colocam ouro aos pés daquela manjedoura, alguém podia perguntar: gente, dá ouro para criança? O que Jesus vai fazer com ouro, pelo amor de Deus? Pois imediatamente o anjo diz para José: José pega o menino e corre para o Egito, porque Herodes vai tentar matá-lo. Você podia falar: para. Se você fosse José, você ia dizer: peraí, anjo, peraí. Eu moro em Nazaré, fiz uma viagem curtinha de 100 quilômetros para chegar em Belém, porque o imperador mandou fazer um recenseamento. Eu ajuntei um dinheiro X para fazer esse percurso e ficar aqui uma semana, 2 no máximo. Você está me mandando mudar para outra nação, uma viagem dispendiosa, longe, demorada. Você quer que eu viva lá um período do Egito até o rei morrer? Com que dinheiro que eu vou fazer isso? Com o dinheiro que acabou de chegar. Antes da necessidade aparecer, Deus já havia enviado os camelos trazendo ouro para a necessidade que surgiria depois. E eu quero declarar que na sua vida Deus já está mandando os camelos em sua direção. O problema não aconteceu, a necessidade não chegou, mas Deus já está tomando providências, antecipando a sua provisão. Antecipando a sua provisão. Aqueles homens saíram há meses, porque eles vieram de muito longe. Então, a necessidade não tinha acontecido, eles não tinham nem ideia do que estava acontecendo, mas Deus já estava em movimento. Você está aqui hoje, Deus já está provendo coisas que você vai precisar daqui um mês, daqui um ano, daqui 5 anos. Deus está preparando coisas que os seus olhos ainda não viram, seus ouvidos ainda não ouviram e jamais passou pelo seu coração. Quando ele diz, os olhos não viram, ele está dizendo, não existe testemunha ocular. Quer dizer, nunca aconteceu perto de você a ponto de você ver. Segundo, os ouvidos não ouviram. Quer dizer, não aconteceu aqui, mas poderia ter acontecido longe, alguém veio contar. Não, também não aconteceu longe. Nem os olhos viram, não tem testemunha ocular. Nem ouvidos ouviram, quer dizer, não aconteceu nem à distância a ponto de alguém viesse me trazer. E nem passou pelo coração do homem. O homem não conseguiu nem imaginar. O que Deus está preparando é tão grande que nem a sua imaginação consegue chegar naquela dimensão. Então esse é o Deus que nós servimos, amém, gente? É o Deus que anda na frente, é o Deus que se antecipa. Pois bem, entendi então que existe uma promessa, que essa é a natureza de Deus, e Deus premia aquele que o ama. Ela é restrita a um público na terra que ama Deus. Um público que ama a Deus. Agora surge uma pergunta: se Deus tem preparado, aonde está essa dádiva que já está preparada? Aonde eu encontro essa dádiva? Se Deus já preparou, aonde está o depósito? Em que lugar Deus armazenou essa dádiva, esse presente que Ele preparou exclusivamente para você? Eu quero te dar 3 territórios onde você vai encontrar a provisão que Deus já preparou para a sua vida. E são 3 territórios baseados em 3 personagens bíblicos. Então nós vamos passar de maneira bem rápida cada um dos 3, e eu queria que você anotasse, que você trouxesse para si à medida que a gente for
construindo esses 3 territórios da provisão de Deus que já está preparado para a sua vida, amém? Primeiro, Hebreus capítulo 11, verso 7, Noé. Antes de eu ler esse texto, deixa eu citar uma passagem maravilhosa da Bíblia também, falando sobre a provisão de Deus. Quando Jesus estava pregando para a multidão, e ele meio que perdeu a hora na palavra, porque foi pregando, e o dia foi entardecendo, e o povo não saía de lá, porque eles tinham uma fome enorme do pão do céu, que é a palavra. E o tempo foi passando, chega uma hora, os discípulos falam: Senhor, acho melhor o Senhor liberar. Gente, não tem gente assim na igreja, né? Que está aquele movimento, aquele moverzão. Chega uma e fala: ô bispo, acho que já está na hora, né? E eles vieram dar esse recado para Jesus: precisa encerrar, porque o povo está sem alimento, e eles precisam ter tempo antes do sol se pôr, de chegar em alguma aldeia, alguma cidade, para comprar alimento. Acabou o alimento no meio do povo. E Jesus surpreende os discípulos e fala: por que vocês não dão vocês mesmos de comer para eles? Aí Filipe fala: Senhor, nem 200 denários de pão ia bastar, é tanta gente, são 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Imagine que para cada homem tem uma mulher, 10.000 pessoas. Se cada casal tem 2 filhos, já foram para 20.000 pessoas. É o volume de gente que está lá. Aí Jesus falou: quantos pães vocês têm? Quantos? 5 pãezinhos. Então traz. Jesus pega os 5 pães. Primeiro ele dá graças. Uau! Jesus pegou 5 pães que diante da necessidade é nada, mas ele dá graças, porque todo mover de Deus tem um ponto de partida. Não é porque o ponto de partida não tem a medida da necessidade que ele não tem valor. Ele é o ponto de partida. Jesus agradece, abençoa e parte. Fala comigo: agradece, abençoa e parte. E aí o pão começou a multiplicar, e todo mundo foi comendo. Gente, quando é boca livre, né, gente? Quando o negócio pode chegar que tenha vontade, o que você acha? O povo come pouco ou come? Como é que é? Como é que é a medida da... Quem já foi numa festa e saiu com fome da festa? Quem já teve essa experiência? Saiu de lá, foi lá no hambúrguer ali, né? Porque tinha pouco. Não, Jesus está dando uma festa, e a Bíblia diz que todos comeram e se fartaram. Quantos pães bastam para uma pessoa se fartar? Um pão? Tem gente que basta um pão, tem gente que são 2, tem gente que são 4, tem uns que são 8, não é? Tem uma turma aí que são 10. Não interessa quantos pães eram necessários para a pessoa se fartar. A Bíblia diz que todos comeram e todos se fartaram. E ainda sobraram 12 cestos cheios de pão. Jesus está mostrando um pouquinho da natureza dele. Ele está dizendo: eu sei o tamanho da sua necessidade, eu podia multiplicar exatamente na medida da sua necessidade. Eu não vou fazer isso, eu vou ultrapassar, para você entender quem sou eu. Eu sou maior do que as suas necessidades, eu ultrapasso a medida da sua carência. Amém? Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Então vamos voltar aqui. Quais são os territórios onde eu encontro essa provisão? Hebreus capítulo 11, verso 7. Pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Sabe, o primeiro território é o território da obediência. Deus falou para Noé: Noé, construa um navio. Noé olhou para o lado e falou: para flutuar onde mesmo, Deus? É terra seca. Aquela ordem, ela não fazia sentido. Sabe que tem muita gente que é uma cabeça desse tamanho, mas obediência é desse tamaninho?
porque ele não encontra sentido na ordem de Deus. Deixa eu te dar uma palavra: se Deus dá um comando, obedeça, porque lá na frente você verá o efeito da sua obediência. A Bíblia está dizendo que, porque ele obedeceu e construiu a arca, a família de Noé foi salva dentro daquela arca. Quando você põe o pé dentro do território da obediência, Deus me ordenou e eu vou cumprir o que Ele ordenou. Eu construí um território em que a provisão de Deus vai se manifestar. Deus vai, esse é o território, Para cada vez que você obedece um comando de Deus, às vezes contrariado, meu Deus, eu não queria fazer isso, mas o Senhor mandou, vou obedecer. A sua inclinação era outra, mas a palavra de Deus governa a sua vida, e você obedeceu, você vai colher o fruto da provisão que Deus plantou dentro do território da obediência. Sabe que é como se Deus, ao criar você, Deus traçou um caminho, e Ele está dizendo: filho, anda aqui nesse caminho, e no caminho que Ele traçou, lá no quilômetro 10 Ele plantou uma bênção, uma provisão. No quilômetro 20 ele plantou outra, no quilômetro 30 ele plantou outra, no 40 ele plantou outra, está tudo lá. E aí Deus fala: filho, vai por aqui que dá tudo certo. E aí você vai andando e vai encontrando uma bênção e fala: uau, já estava lá, filho, já estava preparado antes. Aí você anda mais um pouco, obedecendo a direção da vontade de Deus, você encontra mais um presente, e mais outro, e mais outro, e mais outro. Amém, gente? Agora não, Deus dá essa ordem: vai por aqui. Aí a pessoa pega um atalho para lá, vai encontrar alguma coisa? Deus já deixou plantado no caminho certo. Aí você vai andando por um atalho e fala: ah, Deus, eu não encontro bênção nenhuma, eu não encontro provisão. Deus fala: filho, não era esse o caminho que eu tinha preparado, o caminho é esse, segue na direção da minha palavra, e você vai encontrar todas as provisões para a sua vida, já antecipadas lá no caminho. Eu gosto de contar como é que eu conheci a minha esposa. Que morena Deus me deu, uau! Eu era solteiro, estava fazendo células, pregando a palavra. Naquela época a minha célula não era bem uma célula, porque ela mudava de endereço. Então toda semana a gente fazia, hoje numa casa de uma pessoa, aí alguém do grupo falava: pode ser na minha casa semana que vem? Vamos embora, todo mundo para lá. E depois outra semana: pode ser na minha? Vamos embora. E cada mudança ia aumentando o grupo, aquilo foi crescendo, crescendo. Eu não estava nem pensando em namorar, gente, eu estava focado no propósito, aleluia. Numa célula dessa, uma participante falou: escuta, semana que vem pode ser na casa da minha tia. Não sabia nem quem era a tia dela. Beleza, está marcado, pronto, é lá, gente, né? E vamos nós para a casa da tia dela na semana seguinte. Quando eu entro na casa, aleluia, eu tocava o violão, pregava, eu fazia tudo, irmão, né? E o povo cantando, e eu falei: vamos adorar a Deus. Quando eu falei vamos adorar a Deus, eu olhei para o lado e falei: uau! Estava sentada lá, meu Deus, que é isso, Jesus Cristo, né? Fazendo a missão, eu achei a provisão, não é? Meu Deus, que dádiva! Só eu sei o valor que essa bênção tem na minha vida, só eu sei o quanto isso completou meu ministério, o quanto, meu Deus, que acerto. Às vezes eu fico falando: gente, eu era muito novo para ter escolhido tão bem. Não, meu Deus, eu segui o caminho, e o poderoso foi só, aleluia, me mostrando o que Ele já tem preparado. Amém ou não? Primeiro território, território da obediência. Segundo território, a figura que nós vamos usar aqui é Elias. 1 Reis capítulo 18, versículo 30. 1 Reis 18, 30. Esses dias de Elias, havia uma seca em Israel, 3 anos e meio sem chuva, por desobediência do povo, por apostasia do povo. E isso trouxe uma consequência terrível: o céu se fechou.
não caía chuva, seca terrível, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 3 anos e meio, está tudo morrendo, os animais estão morrendo, a vegetação já não existe, as fontes vão secando. Elias então ajunta o povo no Monte Horebe com um desafio: Deus que for o Deus verdadeiro vai mandar fogo do céu. Se for Baal, vocês estão achando que é esse Deus Baal? Baal manda fogo. Se for o Senhor manda fogo. E o povo se reúne, os profetas de Baal clamam, não acontece nada. Aí a Bíblia diz exatamente como nós vamos ler agora, 1 Reis 18, 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. O segundo território é o território do altar. Querido, se o altar da sua vida está em ruínas, esqueça, a provisão de Deus não está lá. A provisão de Deus está onde o altar está de pé. Elias restaura um altar que está em ruína, abandonado, que não funciona, que não tem adorador. E Elias começa a colocar pedra sobre pedra, ele vai reconstruindo, e está dizendo: Deus, o Senhor tem um lugar no meio desse povo. Senhor, o Senhor é o número 1 da nossa vida. Senhor, nós vamos buscar o Senhor em primeiro lugar, com todo o nosso coração, a nossa alma. Senhor, o Senhor é dono das nossas vidas. Quando você sai da sua casa numa noite como essa, com atividades, com tanta coisa para fazer, você para tudo e vem para a casa de Deus. O altar da sua vida está de pé, meu irmão, e essa é a condição para a provisão de Deus ser encontrada. Tem muita gente que abandonou o altar e fica esperando que a provisão de Deus chegue. Hoje é dia de pôr mais um tijolo no altar. Quando Elias faz isso, ele não fala nada de chuva com Deus. A necessidade gritante do povo era a chuva. Elias não toca no assunto. Ele não vai falar da necessidade humana antes de falar do lugar que Deus tem entre o povo que tem a necessidade. E ele constrói o altar, põe a oferta. Ele escolhe o melhor cordeiro, põe em cima. Querido, ele já cumpriu o que o Antigo Testamento mandava. Ele pôs o cordeiro, a melhor oferta. Mas ele fala: está pouco. Está pouco. Porque todo mundo que tem o altar levantado, ele quer dar um passo além. E ele fala: o que vale mais nos nossos dias hoje? A água. O que tem mais escassez na terra? A água. Aí ele dá um comando: tragam água. E eles trazem vasos, cântaros, jogam em cima do holocausto. Querido, aquele cordeiro seria queimado. Se você jogou água, o fogo não pega. Você já teve a experiência de tentar pôr fogo numa lenha molhada? Não pega. Mas ele não quer saber, ele está dizendo: eu quero oferecer para Deus o melhor. E ele joga água, e joga água, e joga de novo, e joga a quarta vez. A água escorre, ensopa tudo. Aí ele fala: Deus, agora, para que esse povo saiba que o Senhor é Deus, e que o Senhor tem um lugar no meio desse povo, envia fogo do céu sobre esse altar. Na mesma hora, caiu aquela tocha, consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu a pedra. Você já viu fogo queimar pedra? Consumiu a pedra, secou a água. Aquilo foi tão forte que o povo caiu de joelhos e começou a gritar: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Como Deus ganhou o lugar de volta no meio do povo, aí Elias entrou no assunto da necessidade. Deus, o Senhor podia mandar chuva agora. E ele ora 7 vezes, até que uma nuvem pequenininha se levanta do mar, e ele falou: pode correr, porque a nuvem vai cobrir o céu e vai descer uma chuva abundante. Poucos minutos depois, uma nuvem estendeu-se sobre o céu e caiu água e molhou a terra, e veio a abundância.
em resposta ao altar. Diga comigo o território do altar. Qual é o primeiro território? Obediência. Qual o segundo território? Território do altar. Vamos para o terceiro território. Vamos ler 2 Reis, capítulo 4, versículos 9 e 10, depois 18 a 21. Quero ler um pedacinho, 9 e 10, depois salta para o 18. 2 Reis, capítulo 4, versículos 9 e 10. O assunto aqui é a sunamita, é uma mulher muito consagrada da cidade de Sunem. A Bíblia não fala o nome dela, mas conta a história dela com muita abundância. Então diz assim: ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós, aqui pelo nosso território, é um santo homem de Deus. Ela está se referindo a Eliseu. Eliseu ia para a missão, vai pregar a palavra, volta, vai abençoar não sei quem, volta. E Eliseu sempre passava por aquele caminho, era um caminho da missão. Deixa eu te dar uma palavra, você sempre está perto do caminho da missão. Cadê o seu amém? E ela está vendo isso. Só que tem muita gente que vê, aplaude e não se envolve. Ela não. Ela está dizendo: eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus. E ela sugere ao marido: façamos-lhe, pois, em cima. Não sei se ela está se referindo ao andar de cima da casa, ou se havia um declive. Ela falou: façamos em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e quando esse profeta vier à nossa casa, ele vai se retirar ali. Maravilha. Então ela criou um lugar para unção. Ela tem um coração gigante, e ela está tentando oferecer um apoio para o reino de Deus. Ela está dizendo: eu não posso ser o profeta, mas eu posso apoiar o profeta. Eu não posso carregar a unção que ele carrega, mas eu posso facilitar o caminho de quem carrega a unção. Então ela tem um coração generoso. Fala comigo, o território da generosidade. Salta para o versículo 18, olha que coisa poderosa. Antes do verso 18, eu vou saltar aqui para economizar o tempo. O profeta Eliseu percebe que a mulher é estéril, não tem filhos, e ele lança uma palavra sobre ela: daqui 1 ano você vai carregar um filho no braço. Ela fica abalada, porque ela fala: não gera esperança em mim, eu já tive eu já sonhei com isso e me frustrei. Cuidado, profeta, esse território é um território traumático na minha vida. O profeta não quis saber. Daqui 1 ano você está segurando um filho. O ano seguinte, o bebê estava no colo dela. Deus operou um milagre no ventre daquela mulher. E aí a história vai seguindo. No versículo 18 diz assim: tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com o pai, que estava com os segadores. Está lá na fazenda. O filho foi junto com o pai ver o trabalho da colheita, né? Versículo 19: disse a seu pai: ai, a minha cabeça. O menino teve algum problema, uma insolação, um tumor. Na Bíblia não conta o que foi. Ele sentiu dor na cabeça. Ai, minha cabeça. Então o pai disse ao seu servo, ao seu moço: leva-o a sua mãe. Ele o tomou, levou a sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia. E o que a Bíblia diz? Verso 20: e ele morreu. Sabe aquela coisa surpreendente? Espera, mas esse menino é um milagre, e ficou doente e morreu. Essa mulher, ela está, sabe aquela trajetória do aprendizado da fé? Deus fez coisas grandes na minha vida, não vai me deixar na mão aqui agora, né? E ela está assim, naquele abalo, tentando entender. E ela pegou o menino, versículo 21, subiu ela e o deitou sobre, aonde que ela o deitou, gente? Sobre a cama do homem de Deus. Ela pegou o menino, não pôs na cama dele, não pôs na cama de casal dela com o marido, ela pôs na cama do profeta, lá no quartozinho. Sabe aquele quarto que ela construiu para dar algo para Deus? Pois foi lá que ela pôs o menino morto. E ela saiu, avisou o marido, nem contou que o menino morreu. Ela avisou o marido: estou indo encontrar o profeta. Aí o marido pergunta: mas não é nenhuma data especial
não tem celebração, não tem conferência, né? Não tem tal, não tem clínica. Onde você vai? Não, fica tranquilo. Ela foi. E a Bíblia diz que Eliseu estava numa determinada cidade. Você vê que essa mulher acompanhava o roteiro do ministério dele, que ela sabia em que cidade ele estava. E ela vai lá pedir socorro para o profeta. E a Bíblia diz que o profeta viu de longe a sunamita e falou para o servo dele, o discípulo dele, Geazi: corre lá, vê se com a sunamita se está tudo bem. E Geazi vai correndo, encontra a mulher no meio do caminho. A mulher, ela está assim, não transparece, ela não transparece nada. Eliseu pergunta: está tudo bem? Ela fala: está tudo bem. Ela quer dizer o seguinte: a minha demanda é tão grande que você não vai poder resolver em nada, não vou nem contar para você. Tem gente que sai espalhando a dor para quem não tem como resolver. Meu irmão, conta seus problemas para quem tem algo para te dar em cima do seu problema, né? Não é? Seja zeloso com as batalhas que você carrega. Ela fala para o cara: não, está tudo bem, está tudo bem. Aí ela vai chegando perto de Eliseu e ela derrama o coração, ela se joga no chão e ela segura os pés do profeta e chora. Aí Geazi fica incomodado, tenta tirá-la dos pés de Eliseu. Eliseu fala: deixa, ela está amargurada, ela está angustiada, o filho dela morreu, Deus não me contou. Aí Eliseu manda o Geazi ir com um cajado, colocar sobre o rosto do menino, para ver se o menino ressuscitava. Mas Geazi era meio carnalzinho, viu gente? Depois você vai ver a história de Geazi, não foi à toa que Deus não operou nada, o menino continuou morto. E aí Eliseu chega com ela, e a Bíblia diz que ele sobe sozinho ao quarto, e ele ministra sobre o menino, e o menino ressuscita. E o menino ressuscita. E ele traz o menino e entrega para a mãe o menino ressuscitado. Aonde o menino foi ressuscitado? No quarto que ela construiu para servir o reino de Deus. Quando ela construiu, ela não falou: deixa eu criar um lugar de bênção para mim. Não, deixa eu construir um lugar para a unção de Deus, para o propósito de Deus, para o reino de Deus. Meu irmão, o território da generosidade traz as dádivas do céu na sua direção. Nunca uma pessoa, pode dar um aplauso forte mesmo, nunca uma pessoa agirá para com o reino de Deus com esse coração sem que Deus visite a vida dela. Nunca. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Quantos améns? Então, meu irmão, quando você está diante do reino de Deus, já escancara o coração, fecha o coração para as trevas, abre o coração para o reino. Tem muita gente que faz o contrário, fecha o coração para o reino e abre o coração para as trevas. Nunca faça isso. Você está no território sagrado do reino e escancar o coração: Senhor, eu sou do teu reino, eu te amo de paixão e eu quero te servir em nome de Jesus, amém? Para fechar, quais são os 3 territórios? Primeiro, território da obediência. Segundo, território do altar. Terceiro, território da generosidade. Você percebe que esses 3 tópicos traduzem a expressão: Deus tem preparado, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus, obedece a Deus. Quem ama a Deus, tem o altar restaurado. Quem ama a Deus, é generoso para com as coisas de Deus. Você vê que esse princípio, ele já tem validade desde o Antigo Testamento. E é assim que Deus está operando hoje aqui neste lugar. Queridos, os que amam a Deus vão expressar o amor por Deus aqui hoje em nome de Jesus, amém? Dê um aplauso ao Deus que você ama. Arranca do seu coração essa expressão de paixão, de amor por Ele. Eu te amo, eu sei que o Senhor tem preparado grandes coisas para a minha vida, amém, gente? Deus tem preparado. Pensa numa batalha, numa luta, num medo. Estende a mão para frente, como se você estivesse apontando a sua mão para essa batalha. Levanta a mão profeticamente, fala: Deus tem preparado. Levanta a outra, lembra de outra batalha, levanta a outra e fala: Deus tem preparado. Levanta lá para a sua casa, lá para acha a direção da sua casa e lança essa palavra, fala: Deus tem preparado.
Levanta lá para o seu trabalho, sua empresa, onde você tem a sua vida profissional, e lança lá, fala: Deus tem preparado. Tem alguém da sua família que está no hospital, em luta, levanta a mão para qualquer direção aí, fala: Deus tem preparado. Abençoa o seu vizinho, fala para ele: Deus tem preparado, irmão, em nome de Jesus. Quem recebe em nome do Senhor Jesus? Aleluia, 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 aleluia.